Seja muito bem-vindo ao Corpo em Pauta, o podcast oficial da Nagahashi, onde o corpo é entendido como linguagem, história e consciência. Aqui a gente fala sobre movimento, saúde e profissão, e tudo aquilo que envolve o cuidado real com o corpo na prática e na vida. Eu sou o Márcio Nagahashi e hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado especial. Ele que foi meu aluno de um curso de formação aí em quiropraxia Seitai. Ele é empresário também, Dustin Hideo Muraoka, empreendedor, professor de yoga, massoterapeuta, que vive na prática o cuidado com o corpo como ferramenta de trabalho e de vida. Então, ajusta a postura, respira fundo que o corpo já está em pauta. Hideo, um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. É uma honra ter você, que foi nosso aluno aí de quiropraxia. E gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, falar sobre os projetos, sobre como você está hoje, o que mais você está fazendo. Hideo também que ele é modelo, né? Então se apresenta aí para o pessoal, Hideo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade aí e agradecer também o conhecimento aí compartilhado, né? Eu utilizo muito hoje a Seitai nos meus atendimentos também. Atualmente estou ocupado com a empresa, né? Com a massoterapia. Estou estudando também, terminando o ambulatório de acupuntura. E às vezes eu faço uns trabalhos de modelo, às vezes dou umas aulas de yoga também, trabalho de fotógrafo, às vezes eu estou meio todo lugar ali. Então, o Hideo, ele é um multiprofissional. Na realidade, acho que é isso, né, Hideo? É o desafio de todo empreendedor. Toda pessoa que faz uma formação, um curso, ela vem para essa área de terapia, ela tem um desafio. Porque é isso, né? A gente precisa, o empreender, isso é você ter funcionário, ter colaboradores. Hoje você está à frente também da Muraoka. Estão em quantas unidades? Como é que estão os projetos aí? Hoje a gente está em 3 unidades em shopping e uma num prédio comercial, então são 4 no total. Estou com aproximadamente 30 colaboradores e 6 funcionários. Você está há quanto tempo na área? Ó, fixo mesmo desde 2022, foi quando eu assumi mesmo, mas eu já tinha o conhecimento do meu pai, né? Isso iniciou lá com meu pai lá atrás, e aí eu estava morando na Ásia, em 2021 eu retornei para entrar de cabeça mesmo nisso daí, assumindo a responsabilidade e dando seguimento aí no trabalho. Lá na Ásia você chegou a atuar como terapeuta? Qual que era? Na Ásia eu trabalhei mais como professor de yoga e personal, mas eu estudava também a terapia manual. Não chegava a atender muito, mas eu comecei a estudar o Traditional Chinese Medicine, né, a medicina chinesa tradicional lá nas Filipinas, em Ateneo University. Como eu estava lá próximo, sempre que dava oportunidade eu aprendia um pouco da Thai Massage ou da Hilot, que é a técnica filipina. Então eu sempre tentava aprender um pouquinho com os locais ali, né? Um pouco das técnicas deles. E em que momento da vida você percebeu que trabalhar com o corpo seria sua profissão hoje? Eu sempre tive essa curiosidade, né? O corpo meio que foi me levando. Eu trabalhei um tempo de personal, como professor de yoga. E tinha um momento da minha vida que eu queria ser lutador profissional, quando era novo ali, né? Mas essa questão do corpo, para mim, foi fundamental, porque eu já tinha isso também implementado do meu pai. E eu sempre aprendi muito fácil sinestesicamente, ali, com a mão ali, né? E tinha que sentir no meu corpo, às vezes, como funciona ali, para entender. E foi meio que natural mesmo, assim, foi acontecendo, aí veio a pandemia. Na época eu tava lendo um livro que chama The Hero's Journey, né? Aí tem a parte, eu tava bem na parte The Return of the King. Então, ele fecha como um ciclo, né? Você sai pra aventura, passa pelas aventuras, aprende algo novo e aí traz aquele negócio novo pra casa. E como que você traz isso para sua vida? Esse livro, dá um briefing aí sobre como foi isso para você. Hoje eu vejo essa importância fundamental, né? Corpo, mente e espírito. Eu acho que se eu estando bem, e todo terapeuta, eu acho que tem que fazer um trabalho de autocura ali também, né? É muito importante, porque a gente trabalha com dores, com... Quem acredita na terapia oriental, acredita nessa questão de energia, do Qi, né? Então você absorve um pouco daquilo também. Mas quando você se autocura, se trata, você tem abundância dessa energia para doar para os outros também. Então, cuidando do meu próprio corpo facilita muito, porque aí eu tenho mais mobilidade, eu tenho mais vitalidade, mais energia,
e não sugo muito essa energia que você acaba absorvendo um pouco ali, às vezes, né? Sim, de certa maneira, trabalhar com o próximo, até queira ou não, envolve. É muita troca energética. Então, até para você que está aí agora assistindo aí no canal, esse trabalho, existe uma troca energética. A gente precisa estar bem para poder cuidar do próximo. E queira ou não, você precisa tanto se recarregar e descarregar essa energia. E qual é o protocolo, qual é a sequência, qual é o ritual que o Hideo utiliza antes de atender os pacientes ou depois? Tem algum ritual que você faz, né? Tem. Para mim, a atividade física é fundamental, né? E ambos os aspectos, a gente absorve muita carga. Então, é uma forma para mim de extravasar esse excesso de yang, dessa energia yang que está em mim. Então, hoje eu pratico o Muay Thai, o Jiu-Jitsu. Isso me ajuda muito a desativar essa energia yang que fica descarregar ali, né? Que fica acumulada no corpo. E o yoga também me ajuda a alongar, criar espaço, mobilidade, porque quando eu atendo, eu uso muito peso do corpo. Então eu fico mudando muito, justamente porque o volume de atendimento é muito alto, né? A gente atende muito, assim. Então, usar o peso do corpo facilita para mim e é mais pressão, é mais forte para quem recebe também. É um peso diferente, não é aquele peso da força, mas é uma pressão mais constante ali. Então, eu tô sempre ali, tenho que ter essa mobilidade que tô mudando para um lado, para o outro, subo em cima da maca, eu uso muito o movimento da Thai massagem, eu uso o joelho, o cotovelo, então isso facilita tendo mobilidade. O Hideo até comentou essa parte aí de se cuidar, se preparar, descarregar. Eu acho que as artes marciais auxiliam e muito. E o Hideo até, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, ele quando foi meu aluno ali, a postura dele. Eu acho que travar o core, né, Hideo? Acho que ficar a postura, isso é muito legal. E aí você traz, digamos que essa experiência, né, da parte de fotografia, que você faz também, você não só tira a foto, mas você posa para foto também. Também, Então você consegue, de certa maneira, ficar nessa posição, trabalhar até para e conseguir controlar. E como que é controlar tudo isso daí? Quando até o terapeuta, você que está aí agora assistindo aí, vendo, eu tô aqui aplicando uma massagem, a postura para não cair o ombro, relaxar. Como que é para você essa consciência corporal? Bom, para mim facilita a questão do equilíbrio, né, do balance ali, de você, o yoga me facilitou muito, mas acima de tudo acho que é a respiração. Isso eu também aprendi no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu ele tem muito essa questão da respiração, não só a minha respiração como terapeuta, mas a da pessoa, né? Na Kira é fundamental, né? Você fica ali, às vezes a pessoa dá aquela travadinha na hora do medo, então você tem que sentir, ver que a pessoa soltou o ar. Aí quando a gente faz a manobra, o ajuste, para sair redondo. Então, esse contato, essa percepção é meio que prática. Eu acho que facilitou que eu vim da arte marcial, mas tá ali. Todo atendimento você tem que estar presente 100%, você tem que estar ali entendendo, escutando a respiração, sentindo o músculo. Eu vejo muita temperatura do corpo, tudo são coisas que facilitam na hora de atender, você tá ali presente, 100% ali. E você sente que seu nível de energia corporal, ele influencia muito quando você está dando aula, quando você está atendendo? Sem dúvida, né? Às vezes o cara acorda, tem dia que você acorda já meio cansadão ali, né? Aí eu pratico um yoga, vou fazer um exercício de respiração, tomo um sol, pum, já dá um up ali. E aí, depois do primeiro atendimento, o resto vai ali, né? Às vezes você tá meio, nossa, hoje tem a lista agenda cheia. Já acorda, mas aí atendendo... É que a gente fica feliz, né? Tendo a agenda cheia, a energia até dá um up, né? Quando a agenda já tá mais vazia, começa a desmarcar, aí bate até aquele desânimo. Você tem que respirar fundo, se concentrar, até para poder trazer a energia. Eu procuro falar muito isso para minha equipe. Queira ou não, é você que atrai e você afasta os clientes. Você acredita nisso? Muito, muito. Ainda mais que as minhas 3 clínicas são em shopping, né? Então tem aquela coisa comercial também, né? Do pessoal passar na frente e ver. Então, às vezes, quando tá meio paradão, eu incentivo os meninos a falar, vamos trocar massagem. Porque as pessoas vê, sobretudo porque a Quick ela é bem visível. Ali. Na maca eles não vê, mas na Quick é bem visível. Fala, troca massagem. É bom para vocês se tratam uns aos outros. Você enriquece muito como terapeuta, né? Que eu sempre falo, às vezes você dá curso, fala, tem terapeuta que não gosta de receber. Fala, cara, tanto que você aprende, velho, recebendo, que você percebe, nossa, como dói aqui, ou como é bom esse movimento. Então enriquece muito a aprendizagem, ajuda
E cria uma conexão, né? Porque trabalhar em grupo você tem que ter aquela conexão, senão não gera aquela harmonia. Então tem que ter um grupo amigável ali para facilitar. Então tudo isso ajuda. Fala, ó, tá livre, faz massagem. Ou senão eu mesmo inicio. Falo, ó, senta aí, quer um ajuste? Senta aí. Aí eu faço uma quick ali, aí o cliente vê, já começa a entrar na loja. Então isso ajuda muito. Sempre manter a mente ocupada ali, manter fazendo as coisas que só enriquece ali. Exato. E essa troca ela é muito importante. Até para quem é terapeuta, isso é importante. Nós também precisamos receber, sabe? Eu tenho como rotina, hábito, a cada 15 dias receber uma quiro. Então, a cada 15 dias eu receber uma massagem. Eu gostaria que fosse toda semanalmente. Mas se você tem, de repente, isso, 5 minutos, 10 minutinhos, você receber essa troca e até esse ajuste. Eu tenho esse olhar, Rideu, um pouco mais de professor, de mestre, de sensei mesmo, ali de corrigir. Então, quando a pessoa já começa a fazer, tá num ponto um pouco mais errado, ó, melhor aqui. E aí, de certa maneira, eu achava antes que isso daí ia afastar as pessoas. Pelo contrário, hoje a minha equipe, o pessoal, quando tá ali perto de mim, eles procuram, na realidade, até, Márcia, vê se tá bom esse ponto. E aqui, o que você acha? Nossa, melhorou. E aí, quando vem o elogio, aí a pessoa cresce, queira ou não, muda toda essa energia, né? Acho que isso daí acaba sendo fantástico. E existe algo que você fazia antes pro seu corpo e percebia que não valia a pena? Tinha algo ali que você, antes, uma rotina, algum hábito, algum treino, alguma atividade que você preparava pro seu corpo e não era legal? Olha, todo esporte, se for de alto nível, tem um preço a ser pago ali, né? O Muay Thai tem um preço, o Jiu-Jitsu também, a corrida também. Cabe a nós entender o seu corpo ali, perceber, ó, eu gosto muito disso, tô disposto a pagar o preço. Então você vai ter que criar novos hábitos ali, né? Às vezes soltar a musculatura mais, às vezes alongar um pouquinho mais, às vezes fazer coisas que a gente não faz, um banho gelado, ou sei lá, né? Ajudar a adaptar a dieta ali, comer um alimento menos inflamatório. Mas eu gostava muito de correr. Eu fui até coach um período que chama OCR, né? Obstacle Course Race, que é corrida de obstáculo na Ásia. Mas eu parei com as corridas longa distância, assim. Eu acho que desgasta muito. O que eu gostava da corrida longa distância é que é meio meditativo. Exato. Então você entra naquele estado meditativo, linear, fica ali. Mas eu consigo meditar sem ter a corrida. Tem gente que não consegue, que é muito agitado. Eu consigo meditar às vezes na bike, na corrida. Eu vejo também Paradão. muita gente que tem um cargo, ocupa um cargo de executivo, procura a mente muito acelerada, agitada, sabe? Então ele ali, às vezes, no domingo à tarde, ele já começa a pensar nos problemas ali. O próprio empreendedor em si, Sim, ele já muita começa a coisa. pensar. Então a corrida, ela faz bem, mas desde que seja curta, né? Eu acho que se for Eu gosto demais disso também. Eu intensa- gosto, na verdade, hoje eu faço mais sprint. Corrida curta, mas eu tento ir no VO2max, ali no volume máximo de oxigênio, dar aquele hit, e aí eu volto no trotinho, porque a articulação, a gente vai ficando velho, não é a mesma coisa, né? Tipo, o cara quer, não, mas não é a mesma coisa. E eu sinto ali, talvez seja caso de fortalecimento e tal, mas nessa fase da minha vida eu não tenho esse tempo para treino, né? Que eu tenho amigos que treinam para triatlon, para corrida, são treinos longos, de 2 horas. Hoje, aqui nesse momento de São Paulo, eu não tenho esse tempo mais, é tudo meu 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no máximo e voltar para o trabalho. Então, nessa fase que eu tô, eu já não corro mais longa distância. No máximo, longa ali, no máximo 10. Levinho, quando eu tô me sentindo leve ali. Mas porque eu sinto que desgasta bastante pro meu corpo ali, né? A longa distância não é tão bom. Nesse momento, eu já fiz muito, mas eu prefiro corridinha curta, trabalho de mobilidade e treino funcional. Uma vez ou outra eu faço um treino de carga mais pesado para a perna, que é onde eu tenho mais dificuldade, mas eu tento manter mais no funcional mesmo ali. O meu negócio é longevidade, não é ficar bombadão, forte, é mais manter o shape e longevidade ali. Calistenia? Muita calistenia, muito funcional. Aqui no Muay Thai já trabalha muito, né? Muita flexão, agachamento, o lunges, né? O avanço. Sim. O Rideu, até para vocês depois entenderem até nas redes sociais, o Rideu ele sempre posta regularmente, não sei se hoje ainda você posta regularmente sua atividade física, às vezes é 11 horas. Eu também preguiçoso, mas eu sei. É isso, 5 horas da manhã, então ele procura colocar isso daí em prática, até mostrar onde ele tá, ou como que foi, tudo isso, esses hábitos, mas eu acho que isso que é importante.
é entender. Eu acho que essa se chama maturidade, né? Você entender que realmente, às vezes uma corrida longa, às vezes um esporte, uma atividade que é muito intensa, ela vai prejudicar. Lembrar que no dia seguinte você vai precisar trabalhar, você tem família, você tem sustento, você não vai poder ficar lá, fiz uma corrida de 30 quilômetros, depois eu vou tomar cerveja com os amigos. Não, tem algumas coisas que acabam você precisando abrir mão, até por conta da profissão, né? Acho que no fundo também é isso, é um relacionamento consigo mesmo. A gente tem que ter a sensibilidade de perceber que o corpo fala, em sua grande maioria. Mas às vezes a gente está com a mente tão agitada, com os problemas ali, e aquele esporte é uma válvula de escape, que te dá um alívio ali, uma serotonina, temporária, mas aí depois o corpo tá falando. Aí a gente fala, não tá tão ruim, vai deixando. Não, vai até chegar a crise, que o corpo nunca mente, né? Aí quando vem a crise, que é meu professor de yoga na Ásia falava, every injury, cada lesão é um grande professor, porque essa lesão ela vai te ensinar ali como você vai ter que trabalhar daqui para frente. Às vezes você vai ter que fortalecer outro músculo que tá fraco, ou às vezes você vai ter que soltar aquele músculo que tá tão enrijecido que você não consegue nem acessar ali uma mobilidade adequada. De repente o ilho-psoas, o famoso músculo da alma, às vezes são alguns pontos que precisam trabalhar. E realmente isso, esse é um dos know-hows até que nós temos e colocamos até na Nagahashi. O corpo fala, não é o sintoma, e sim a causa da dor. Aonde que a causa começou? Quando começou? Como começou? A partir daí você vai começar a entender. E trabalhar isso daí em conjunto, isso daí com certeza faz muita diferença. E até falando sobre hábitos, quais hábitos você tem de diferencial? Fora esse preparo ali, tem algum hábito diferente que o Hideo realiza até para, de repente, antes de dar uma aula, antes de um atendimento? Tem algum hábito que você faz por seu bem-estar? Assim, um hábito, eu tento todo dia movimentar o corpo de alguma forma, né? Então, isso me ajuda muito a manter minha sanidade ali. Eu gosto ultimamente tenho jejuado bastante, o jejum intermitente, isso me ajuda até em questão de atendimento. Às vezes eu tô na correria ali. Fazer um reset, né? Nossa, passa 18 horas, às vezes até 20 horas sem comer. E por incrível que pareça, né, a galera fala, nossa, não sei como é que você não fica de mau humor. Água, café? Às vezes nem café, só água. Água com limão, às vezes de manhã, só um pouquinho pra dar uma limpada. E vou na água de boa ali, se tiver com a agenda cheia. Agora mesmo, hoje, 7h40, eu não almocei, cara, não deu tempo. Tô em jejum desde ontem à noite. E tô de boa aqui. Aí, saindo daqui, eu vou comer. Provavelmente vou fazer só uma refeição hoje também. E amanhã cedo, talvez eu volte na normalidade ali, que é amanhã é sexta. Quinta-feira. Não, geralmente sábado, domingo eu quebro o jejum, porque aí eu tomo café com a família, né? Começa a mudar um pouquinho, né? Mas o público, ele enxerga muita perfeição, né? Então o público, ele olha muito aquele padrão perfeito, você que até é um cara de definição muscular, mas o que ele não vê por trás disso? O que ele não enxerga? Esse sacrifício, esse esforço? Cara, hoje em dia meu esforço maior, na verdade, é pra minha família, assim. O que me motiva a crescer e pôr mais energia é pra dar uma condição melhor pros meus filhos e Para ter saúde, né? E deixar, e dar uma velhice boa pro meu pai ali, meu pai e minha mãe. Isso é o que me motiva, que ninguém vê ali. O resto é trabalho, não tem muito, é aquela coisa japonesa, levanta a disciplina, faz o que tem que ser feito. Gambaré, né? E aí quando sobra o tempo livre, que é o descanso depois, assim, isso mantém equilibrado ali pra mim. E hoje você prioriza mais a parte estética ou a funcionalidade, a parte de saúde? Não, sempre, em termos de físico, sempre foi saúde. Talvez quando eu era bem jovem, lá na adolescência, assim, o cara quer pôr shape e tal, aí depois de um certo tempo, é manter mesmo sequinho, ter energia para fazer meus esportes ali. Agora que eu tô chegando perto dos 40, já tá sentindo ali, né? Então o cara tem que ter mais disciplina, descansar bem. Você começa a entender que você vai ficando mais velho, o descanso, a parte é fundamental, o sono é fundamental, nutrição fundamental, né? Que às vezes quando é mais novo, o cara só quer treinar, não. E não dorme bem, ou não come bem, então o resultado não é tão... Não agrega tanto ali, né? Agora você já vai ficando mais velho, você vai entendendo, né? É importante dormir bem, senão o tamanho já não produz a testosterona necessária ali,
a recuperação já não é a mesma coisa. Se você pudesse voltar 20 anos atrás, o que você faria diferente em relação ao corpo? 20 anos, talvez eu acho que é beber menos cachaça na juventude. O álcool Acho que inflama, deu né? naquela período da adolescência, o cara encurtou a vida um pouquinho ali, né? Não, de certa maneira, acaba, né? Algumas coisas são os aprendizados da vida, né? Às vezes você acha que o álcool social ali, ele, queira ou não, você acaba, de certa maneira, relaxando um pouco a mente. Mas tudo que é extrapolado, Tudo que é que é em demais, excesso atividade física demais também prejudica. faz mal. Água demais prejudica. Também, A falta de água prejudica, mas o excesso também prejudica, né, Redel? Então, isso daí. E aí, você falou um pouquinho até sobre o seu pai. Conta um pouquinho pra gente aí como que foi a trajetória. Ele tá ainda atuando? Qual foi a formação dele? Fala um pouquinho aí, conta o nome dele aí. Bom, meu pai, né? O nome dele é Hideo Muraoka, também igual o meu. Cara, ele trabalha de massoterapeuta já faz muito tempo. Acho que começou nos anos 90, no início ali, ou até antes. E com o Shiatsu, Ele que fundou a Moral. ele que fundou a Muraoka. E ele estudou quiropraxia também com o Matheus Souza. Diretamente com ele, na época, tinha um curso no Senac, né? Era um curso longo. E aí ele montou a Muraoka. Depois que ele atendia naquela época em hotel, os clientes. Aí teve um alemão o cara era bem, um empresário bem sucedido, assim. Ele tinha empresa de marca-passo. Aí meu pai atendeu ele. E na época, o cara viajava o mundo inteiro, ninguém resolvia o problema dele. Meu pai conseguiu resolver o problema da coluna dele. E aí ele pagou meu pai para viajar com ele. Acho que ficou quase um ano, assim, viajando com ele, no jato particular, e em vários países. E com o dinheiro dessa viagem que meu pai montou a primeira unidade. Que aí na época, né, o marco ainda não era nem euro, era marco alemão. Aí ele pagava por dia ali um valor, e era muito bom na época. Meu pai acompanhava, ele atendia 2 vezes por dia, ficou um tempo assim, atendendo. Foi com esse dinheiro que ele montou a primeira unidade ali no shopping Frei Caneca, né? Porque era só feira que ele fazia, e eventualmente imigrou e pegou uma loja lá. E eu me lembro que já tem, não me lembro que ano que você se formou, mas já tem uns 3 ou 4 anos que você formou conosco o método Nagahashi. E eu me lembro que você comentou que você já tinha uma base, você já conhecia. E o que você viu de diferente dentro do método Nagahashi quando você procurou o nosso curso? Então, foi meio que coincidência, assim. A gente já tinha uma noção da quiropraxia, que meu pai trouxe isso para quick massagem, né? Acho que esse foi um diferencial que ele fez, de trazer os ajustes globais ali, de torácica, lombar, né? E T1, T2 e T3 para quick. Então, eu atendia muito na quick, eu já tinha um conhecimento ali dos ajustes e coisas básicas da maca. E aí, meu pai já estava com início de Alzheimer, então não consegui aprender muito diretamente com ele, assim, né? Eu aprendi muito dos terapeutas que aprenderam com ele, e eu tinha esse interesse de aprender técnica oriental. Eu não quis, eu até cheguei a estudar um pouco ali na faculdade de quiropraxia. Eu tentei ali, só que eu falei, não vou investir todo esse tempo em algo que eu meio que já tinha uma noção, e eu não queria me especializar em quiropraxia, eu queria me especializar em terapia oriental, que era o que eu sempre quis. Eu morei lá na Ásia e via como essas terapias é parte do estilo de vida e como o asiático envelhece bem, né? Eles envelhecem super bem. Sim. Em Hong Kong, morei em Hong Kong, Singapura, Tailândia. Todo dia que eu ia correr, eu via a galera com 80 anos, 90 anos, lúcido, fazendo tai chi, qigong. Então, você vai pegando ali, né? Fala, nossa, o que tem ali? Aí você vê que é parte do estilo de vida. A alimentação tá relacionada à medicina chinesa, o movimento corporal tá relacionado à medicina chinesa. Eu lembro quando eu ia tomar água, aquela água quente, né? Que os caras tomam água morna, assim. Aquele hábito que aqui as pessoas têm o hábito de tomar água gelada, né? Lá é só água quente. Enfraquece o baço. Segundo a medicina chinesa, enfraquece o baço. Se o baço não tem energia, ele não processa aquele alimento, transformando em chi. Então, e o baço separa o puro do impuro, né? Então é tudo isso. Então, mesmo você comendo bem, o baço tá ruim, você não absorve aquilo. Então você vê que são hábitos da medicina orientais ali que prolonga a vida, que eles falam, né? Preservar o Jing, né? A essência vital que vem do rim. Então, eu sempre tinha essa curiosidade, né? Medicina chinesa, medicina Thai. Aí, por coincidência, eu vi o seu ad ali no Facebook. Método Nagahashi, eu já gostei. Já falei, pô, Seitai. Eu já tinha recebido Seitai nas Filipinas. Tinha uma empresa que chamava Caradá.
que eles fazem, eles chamavam de AP Balance, não chamava de Seitai, mas eu sabia que era Seitai. E muitos movimentos que você faz também, então eu já conhecia, né? Falei, eu procurei, eu vi você, falei, cara, japonês, o cara manja ali, falei, vou lá dele mesmo de novo. Na hora já mandei mensagem ali, e eu acho que nem coisa assim, eu me inscrevi rápido, assim, eu vi a data, só meu que vi assim a data, pô, tô livre, vou lá. E qual foi o diferencial do método Nagahashi? Hoje você aplica, tem aplicado nos seus atendimentos, tem aplicado nas suas aulas, como é que tá? O aprendizado, digamos que o que eu te ensinei, hoje você tem utilizado? Não. Eu gosto da Seitai porque traz esse conceito energético também, coisas que a medicina chinesa também trazia, que é o conceito do Qi ali, né? Então, quando você não só manipula a subluxação, que é o método que eu tinha visto anteriormente do Matheus de Souza, que é muito bom também, mas a medicina chinesa, o Seitai, ele aprofunda essa questão energética, o que eu acredito muito, né? Eu acho que a tendência é, daqui para os próximos 10 anos, começar a descobrir coisas mais assim, né? A própria face ali, eles estão estudando muito. Os meridianos, né? Isso. Então, hoje em dia, até falando sobre as faces, hoje em dia tem estudado muito isso. Eles estão querendo entender o que são os canais de meridiano de energia. Ou seja, os pontos que a gente utiliza para aplicar a agulha, para desbloquear esses canais. Da onde que ele vem? Então, essas fáscias, hoje eles têm entendido que essas fáscias, em cima dos dermátomos que passam ali, elas, de certa maneira, acabam... elas estão interligadas. Né? É um organismo vivo, ele já entende que é um próprio, é um órgão ali, digamos assim, né? Que tem essa web, essa conexão inteira, que é o que a gente já via na acupuntura, né? Às vezes eu ponho ali no G4 um pontinho, nossa, senti aqui na cabeça. Tá ali interligado com o cervical. Ou você põe um pontinho ali, caramba, senti lá no pé. O que era isso? Isso na medicina chinesa a gente chama de Teti, né? O Qi, sim, a energia vital. Você tá desbloqueando, ou sedando, ou tonificando, enfim, depende do propósito ali. Mas hoje eles entendem que a face tem essa conexão também. Às vezes você solta um pontinho no joelho, tem um trigger point ali, que vai soltar lá no quadril. O cara fala, cara, o quadril melhorou, ou vice-versa. Solta o quadril, o joelho melhora. Como é que é isso? Porque não é o músculo ali, é a face que estava enrijecida, cristalizada, né? Que tem, ela muda de cristal para líquido. Então eu acho que a tendência é a gente começar a entender mais essa questão energética, porque hoje a gente não tem a tecnologia ainda. A tecnologia está melhorando, eles chamam de Bioelectric Energy, que é o Qi. Mas os chineses já conheciam isso há 5 mil anos atrás, então é incrível que eles já tinham esse conhecimento através da observação, né? Segundo a lenda, né, o Imperador Amarelo disse que ele aprendeu numa viagem de um dragão de ferro e voltou com esse conhecimento da acupuntura, da arquitetura, e foi o cara responsável para unificar a China como uma nação, né? Então, isso daí é um ninguém sabe de onde veio. Tao Te Ching, o livro Tao Te Ching, ele fala muito isso. Fala, né? O como surgiu, quando surgiu. Na realidade, são algumas coisas que foram relatadas, foram escritas. Da mesma forma que eu aprendi com um mestre lá no Japão, vim e passei esse conhecimento, continuo passando. Então, tudo isso, na realidade, a medicina chinesa é muito isso. Depois que ocorreram guerras, muita coisa se perdeu, muita coisa precisou ser traduzida. Então é isso. Mas eu fico feliz até de você ter aplicado a quiropraxia e realmente o método Seitai que nós utilizamos, a gente se baseia muito em avaliação energética. Às vezes a gente realiza uma manipulação sem tocar e é isso. E ela funciona. Ela é mágica. São coisas assim, são manobras assim que você fala... Nossa, eu não preciso nem chegar na barreira fisiológica, ou ocorrer o trust, o barulho, e realmente a pessoa sai sem dor. Eu acho que é isso que a mágica acontece. E eu fico feliz até dessa sua evolução e agregar isso, toda essa parte de conhecimento clínico, prático, com a medicina chinesa, a medicina oriental, agrega e muito. Uma das coisas que o Hideo até foi de uma turma, não sei se você se lembra, Hideo, mas você foi de uma turma que teve prova prática e teórica, né? Então teve que estudar, teve que realmente aplicar, teve que passar e mesmo tendo esse conhecimento. Isso foi muito bom também do seu curso, que foi mais longo que os normais, e aí deu para aprofundar bastante também essa parte anatômica, assim. Mapa de áreas efeitos. Eu estudei bastante fora, né? Então, às vezes, o vocabulário esquecia, né? Até hoje, às vezes, eu dou alguma aula de yoga, como eu estudei inglês, aí tô ali no meio da aula, solto um músculo em inglês, aí eu lembro. Então, na anatomia também, eu tinha estudado muito em inglês,
E aí no seu curso bom que foi que a gente aprofundou bastante nessa questão anatômica, levamos lá sempre tinha alguém desenhando ali com a setinha, tudo certinho, isso ajudou bastante também. Não, acho que... E o ambulatório também, viu? Pra mim o ambulatório Ótimo. foi o que eu tinha muito medo de ajustar cervical no início ali, né? Aí depois aquele ambulatório deu uma destravada boa, assim. Sim. Na realidade é isso, a gente procura juntar todo esse know-how, o que eu falo que eu passo o que eu aprendo, e para não perder essa essência. E queira ou não, a gente colhe. Não só eu, hoje o César não está presente, mas assim, a gente colhe frutos e a gente fica feliz da evolução dos nossos alunos, da melhora do conhecimento, e juntar toda essa parte teórica com a prática. Sim. É isso que a gente aplica muito, é isso que nós fizemos muito, levamos vocês até para evento, para realmente pegar a mão, praticar. Hoje acaba sendo muito mais fácil, né? De se aplicar, de entender. E qual era a sua expectativa e percepção sobre essa parte do curso? Como que é isso para você? Bom, eu vou ser sincero, eu não crio expectativa, não. Eu vou com sempre, eu até hoje, né? Eu pratico, eu ainda continuo indo em cursos, eu acho que enriquece muito ali, aprender sempre. E o bom de ir em curso é que você recebe muito também. Às vezes a gente tá só nessa dinâmica de fazer, atender. E aí em cursos você recebe bastante, você lembra, fala, caramba, como é importante soltar aqui, como é importante fazer isso aí, às vezes eu esqueço. A gente vai criando hábitos, né? Então, eu todo mês, a cada 3 meses, eu tento ver alguma coisa diferente ali. Foi meio que sem expectativa, mas no intuito de aprender, de mente aberta e ali para ser estudante. Recomenda? A gente recomenda. Eu sempre recomendo o pessoal lá, falar, fazer o curso, aceitar e vai lá com o Nagahashi lá, que ele é bom, manda bem, o cara tem tradição. E os meninos lá sempre, é sempre ali. Ou aceitar, ou eles acabam fazendo do Matheus de Souza, o pessoal. Mas eu tô sempre recomendando. É que às vezes não bate a agenda ali, né? Sim, claro. E me lembro, Rideu, que você mencionou até uma vez. Eu tenho os meus mestres, então eu procuro seguir a linhagem dos meus mestres. Eu lembro que você comentou sobre o Diego, sobre alguns outros mestres que teve aí, pessoas que você conheceu, que seguiu e continua sendo assim? Sim, eu continuo. O Diego sempre tá aí, ou eu faço curso com ele, ou às vezes ele me convida só para receber mesmo. Ó, ele quer vir receber massagem hoje aí, tá precisando de um modelo, não sei o que. Eu vou lá, vejo na agenda, falo, não, vou lá. Tô sempre buscando conhecimento. Ano que vem esse ano na verdade, eu quero dar uma volta lá na Ásia de novo, para aprofundar um pouco o conhecimento, que lá ainda tem essa questão que nem você aprendeu de um mestre, e lá tem muito isso ainda, assim, é incrível, assim, às vezes uma técnica é só de uma família. Uma família. Aí você tem que ir lá mesmo, na província, às vezes ficar amigo dos caras para aprender, né? Ali, que eles não abrem muito, assim, para muita gente, você tem que ir lá aprender com eles, ficar um tempinho. E aí até para quem tá assistindo, né? Para quem tá assistindo, assim, até entender um pouquinho mais isso daí, na realidade, aqui no Brasil, você quer aprender uma quick massagem com o Rideu, você vai lá, se matricula, paga um valor, vai no dia, aprende e recebe a apostila. Lá na Ásia é diferente, realmente, no Japão também é diferente. Conta um pouquinho mais isso daí, até porque às vezes, dependendo como que é seguir o mestre, a família. Então, depende do lugar, não tem nem diploma, assim. Não tem nem... Você vai aprender com o cara e você fica ali um tempo com ele, aí você vai atendendo no espaço dele, você vai pegando a técnica dele ali. E como que ele faz. E olhar, né? Você aprende muito olhando. Muito olhando, recebendo e atendendo os mestres. Né? E atendendo também, Mas é muito assim, ainda tem... Na China também tem muito dessas coisas ainda, assim, de você ir lá, aprender o modelo da Tuiná de um certo tipo. Ou a Thai Massagem mesmo, que tem várias vertentes. Tem de Bangkok, que é mais pressão, mais baseada em pontos, que eles chamam de linha 100 ali, que é uma linha parecida com a da medicina chinesa, muda um pouco o conceito, que eles trazem algo também da Ayurveda ali, e tem a de Lana ali, que é da parte do norte, que é mais baseada em alongamento, tipo, que eles chamam de Thai Yoga Massagem. Então, você quer aprender os métodos diferentes, você tem que ir nos lugares diferentes, nas escolas diferentes também. Sim, até porque nós vemos, né, hoje os profissionais que se destacam na área, o Diego, o Sebastião, eles estão sempre estudando, se recebendo, os caras estão sempre viajando, dando curso, então isso é muito importante. Ensinar aprende muito também, muito. Eu
tenho dado curso de Quick também recentemente, às vezes de macro, e eu acabo formando a minha equipe. Às vezes eu tô ali, eu tô aprendendo bastante, ensinando também. Porque vem perguntas que às vezes você não para pensar, ou às vezes você vê métodos que você tem que adaptar, ou às vezes até dúvida que o pessoal tem em geral, que às vezes eu não tenho, mas o pessoal tem, então você tem que fazer de uma forma mais fácil para a galera entender ali. Então, como é que eu vou explicar isso de uma forma... E tem questão de cultura também, que é diferente, né? Então isso facilita muito. Por exemplo, eu fiz depois um curso que chama Chiropractic, que é quiropraxia taiwanesa. Esse eu aprendi diretamente com um monge, lá da Tailândia. E o cara não é... Ele é assim, ele não tem muita ambição, ele vai, ensina, vai em tudo que é lugar, ele ensina, e você tem que estar um tempo com ele. O cara tem muito conhecimento, mas tem que colar junto ali para aprender, que às vezes tem umas manobras que ele nem ensina no curso. Aí ele faz e você fala, caramba, e esse aí como é que faz? Aí ele explica uma vez e fala, pronto. Aí você tem que pegar. Não, os mestres, o conhecimento, eu também, eu passei muito isso. Quando o mestre Shioda, eu ficava do lado dele, acompanhava, saía com ele, ia junto no mercado e ele ia conversando. Você aprendeu tal coisa? Como é que você faz isso? E lembra daquela manobra? Não tinha muito isso, era eu que tinha que às vezes perguntar para ele. E às vezes isso, você via uma dor específica, ele ia ali fazer uma manobra diferente. E hoje eu percebo isso, hoje eu entendo. Teve algum tabu, algum mito, algo que você conseguiu desmistificar depois da quiropraxia? Depois do curso? Mito, algum tabu depois do curso? Bom, tinha muito medo, né? Às vezes de fazer ali, isso foi uma coisa que eu fui perdendo, que você vai ganhando confiança, que é importante saber quando não fazer, acima de tudo, eu acho. A quiropraxia, eu sempre falo, é importante saber quando não fazer, que aí tem movimentos que às vezes ali solta na massagem, solta na agulha, põe uma ventosa, que às vezes pode ser, que nem hoje eu atendi um senhor de 73 anos, e ele veio querendo fazer quiropraxia, que ele foi recomendado por alguém, aí eu só ajustei a torácica dele. A cervical foi ajustar só no final, eu nem ia ajustar, mas eu vi que ele tinha musculatura forte e tal, já tinha feito massagem, eu ajustei, ele saiu super feliz. Mas tem várias coisas que eu não fiz lombar, tem coisas que você vai evitando com o tempo ali. Menos é mais. Menos é mais e ser preciso. Isso foi uma coisa que eu tô aprendendo agora com o tempo, não precisa fazer tudo. Ajusta o que precisa, solta na massagem, ajusta só aquilo que precisa e pronto. Que às vezes o cara tá ali, aí você vai forçar um pouquinho uma coisa que não precisa e fez a massagem completa e tudo, mas deu aquela estirada, o cara vai lembrar só daquela dorzinha. Mas, puta, esse lombar aqui me deu uma... Exato. Às vezes o paciente, ele chega, né, com a gente ali e ele fala assim, não, hoje eu só vim para uma manutenção. Então eu falo que essa é uma linha muito tênue, porque é isso que a gente precisa ter cuidado. O cara tem que sair melhor do que ele entrou, não com uma dor. E de repente, se você vai realizar alguma manobra porque queira ou não, a quiropraxia, o que acontece? É uma técnica de baixa amplitude e alta velocidade. Se de repente ali a pessoa se distrai ou muda a respiração ou contrai algum músculo, pode gerar uma dor nela. Então, queira ou não, isso daí ela é importante. Menos é mais. Sempre isso, menos é mais. E pessoas que trabalham com terapias manuais, isso, às vezes as pessoas querem fazer 10, 15, 20 manobras, querem fazer várias manipulações e às vezes o excesso, as pessoas acabam às vezes pecando pelo excesso, né? Hoje em dia eu falo, vem de novo. Marca mais umas 2, 3 sessões, mas eu sempre vou preciso ali no que precisa. Mas é isso, às vezes a pessoa espera chegar aqui no Brasil muito, né? Muito. Cultura ocidental é muito de remediar. Tô com problema, chegou lá, chegou todo travadão. Beleza, vamos melhorar aqui, vamos ajudar, mas tá inflamado. Vai ter que esperar o corpo desinflamar, tem que dar o tempo ali. E agora que você aprendeu, travou, vamos trabalhar na prevenção agora. Exato. Não precisa vir direto. Esse é o melhor caminho, dias, né? Vem a cada 10 dias, se tiver condição, ou se não, uma vez por mês, mas mantém uma rotina de saudável, vai alongar, né? Que às vezes o cara só faz a maromba ali, e não alonga, não tem mobilidade, ou o cara só corre, mas não solta o posterior, não solta a panturrilha. Aí espera chegar no limite para poder remediar. E fala, já tomei anti-inflamatório, tomei aquilo, não resolveu nada, vem aqui. Pronto. As pessoas, queiram ou não, elas precisam entender que massagem não é luxo. Quiropraxia não é luxo. E também não é remédio.
a gente não apaga incêndio. Na realidade, nós trabalhamos na prevenção. Tanto é que a gente pode até, para quem morou fora, eu, você que moramos fora, conhecemos outras culturas, o pessoal trabalha muito nessa parte de prevenção. Muito. Elas procuram, antes de ter dor, ela cuidar. As pessoas aqui, elas buscam o pronto-socorro. Ela vai procurar o Rideu quando ela tá com torcicolo, quando ela tá com dor no joelho, quando ela correu demais, quando ela dormiu pouco. E aí acaba sendo difícil. Queira ou não, é difícil dar essa continuidade. Não existe um remédio que você toma uma única vez. Você concorda comigo? Não, tá certo. É que tem essa questão do Ocidente, a gente tem muito essa influência da indústria farmacêutica, né? Então gera muito essa coisa de remediar, de coisa... Cultura do remédio. E a coisa rápida ali, né? Sim. E lá no Ocidente a gente já trabalha muito na preservação do yin, da essência, né? Porque eventualmente todos nós vamos envelhecer, é parte da vida. Mas assim, envelhecer com qualidade é muito melhor do que envelhecer com quadril ali de plástico, tomando remédio para isso, tomando remédio para dormir, porque não cuidou de algum aspecto da saúde lá na juventude. Exato, não, acho que isso é muito importante. Ter essa consciência de se prevenir, cuidar, não deixar chegar ao ponto de dor, porque o corpo ele dá sinal, ele vem falando aos poucos. Então se você cuida, você vem no comecinho essa dor, ela não chega a inflamar o corpo. E se não inflama, não vai se desencadear a dor. Rideu, é muito importante ver o quanto você evoluiu, não só como pessoa, mas profissionalmente, aí... E quais estão os projetos hoje do Rideu Muraoka, da Muraoka, você como pessoa, você como empreendedor? Na época do curso, a gente conversou muito sobre a parte, como era difícil o cuidar dos negócios, investimento em mídia. Como é que tá hoje aí? Quais são os projetos futuros? Bom, tá indo ali, né? Praticamente igual. Realmente empreender no Brasil é desafiador. Aqui parece que tudo joga contra você, né? Sim. É imposto alto, as coisas é cara, as leis às vezes dificultam até a própria cultura mesmo em questão de responsabilidade, né? Fala, não, eu vou lá, e aí não vê de compromisso, isso é difícil, tem umas dificuldades, mas ao mesmo tempo é um país que tem muita gente boa, assim, o brasileiro é proativo, justamente por conta dessa dificuldade, eu acredito, de empreender, ou até na vida em si, é tudo muito mais caro aqui, né? Quando a gente que mora fora, o dinheiro tem mais poder de compra lá fora. Você consegue ter acesso a coisas melhores, até na área de terapia mesmo. Às vezes você consegue comprar um equipamento muito melhor na Ásia, pelo um preço que aqui às vezes no Brasil você tem que importar e vai pagar o imposto de importação, o negócio vem em dólar. É muito mais caro, então é mais difícil o acesso para os terapeutas e, consequentemente, diminui e limita um pouco a habilidade dos caras, né? Não só em terapia, mas sei lá, um barbeiro que precisa de uma maquininha boa, você tem que comprar lá fora. Então essas coisas vão dificultando. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente boa, assim. Eu vejo, eu tenho hoje uma leva de terapeuta muito bom. Mas, poxa, é muito legal ver que você hoje tem mais de 30 colaboradores. Mais de 30. Tá numa equipe boa. Galera nova, agora eu tipo, tive que reformar tudo, né? Então, todos os terapeutas hoje são novos. Acabaram a maioria sendo formado por mim. Poxa, Tinha as épocas que era os meninos que vinham do meu pai. Tinha essa mudança... Sempre quando muda uma liderança, tem um conflito ali. É difícil. A gente precisa, na realidade, isso, né? Porque, queira ou não, toda hora que tem alguma mudança, eu também passei por mudança de quadro societário, entraram outras pessoas ali, tudo. Queira ou não, as pessoas acabam, queira ou não, elas têm dificuldade no novo, né? Sim. E aí você precisa realmente trazer de novo a equipe, mostrar o direcionamento. Todo mundo precisa remar pro mesmo caminho. Isso, o canal do harmonia, empreendedorismo é isso, né? Tem que estar em E harmonia. na vida, né? Na vida é Muito, isso. Na vida é isso. E aí, quais os projetos? Tem mais clínica para abrir? Tem acho que mais no Brasil, programa para fazer? Como é que tá aí? Fotos? não, esse ano abrir clínica acho que não farei. Provavelmente, se for para expandir só nos atendimentos corporativos, mas eu quero investir em mim esse ano. Então, eu vou dar uma estudada, vou terminar um ambulatório de acupuntura que recentemente foi aprovado ali e regulamentou, né? Então isso vai ser um avanço para o Brasil ali. Muito bom, né? Porque onde eu comecei a estudar lá fora, eles chamavam, era curso de medicina mesmo, medicina chinesa tradicional, eram 6 anos de faculdade e você sai com o título de doctor. E aqui no Brasil ainda tinha aquela... Tem ainda a barreira. Tava meio estranho, aí regulamentou, aí eu quero terminar um ambulatório para fazer tudo direitinho,
quero fazer essas viagens na Ásia para aprofundar os cursos. E provavelmente ano que vem vou dar mais cursos também, atender um pouquinho menos, que eu tô num ritmo aí frenético, né? acelerado, né? A gente não para, né? Então, na realidade, é isso. Eu também realizei atendimentos hoje de manhã, gravei um programa de rádio no meio da tarde, agora tive mais 2 gravações. Na realidade, é isso. É o fluxo, né? A gente não para. Tem que estar em Na realidade, movimento. precisa estar sempre em movimento. E deixa uma mensagem para quem quer aprender quiropraxia, quer entrar nessa área da terapia oriental, quer aprender a quick massagem. Resumidamente, como que você resumiria essa vida, essa mudança, essa chave que teve para você aí? Como que é isso? Foi mágico? O que que mudou? O que que transformou a sua vida? Olha, eu acho que sempre quando você tem um trabalho que ajuda os outros, facilita, né? Isso te dá um propósito maior. Você realmente está fazendo a diferença na vida dos outros. Então é algo que você está mudando ali. Isso gera um karma, um dharma bom, que é uma energia boa. Eu acho que essa profissão aqui tem um potencial enorme, né? Tanto no Brasil é muito carente lá que morei um tempo na Ásia, você vê um espaço desse a cada esquina, né? É muito parte da cultura. Aqui a gente não tem terapeutas bons o suficiente para atender. O que eu mais escuto é a galera falando, nossa, eu venho lá de longe aqui porque não tem um cara bom. Tinha um cara bom que morreu, Muito sei lá, que isso, né? atendia um senhorzinho que ele era muito bom, mas ele sumiu. Então, eu contrato gente direto, né? A gente dá curso. Você vê que às vezes os caras não saem tão preparados. Então, quando você treina bem a galera ali, e São Paulo é uma cidade muito grande, o paulistano trabalha demais, né? Isso gera o quê? Uma estagnação de ti, uma tensão ali. A massagem alivia muito. Cara, o que eu mais escuto é a galera falar, cara, vocês que me salvam aqui durante a semana, que me faz aguentar. Porque às vezes é muita pressão, é muito estresse, tá ali, o cara tá a ponto de explodir e a massagem ajuda a dar aquela, né, relaxar. Então acho que é um campo que não tem, cara, se o cara se dedicar mesmo, ficar bom, tem cliente de sobra. Deslancha, né? Tem cliente de sobra, tem necessidade de sobra. É uma profissão que gera que te dá muito propósito, que te enriquece muito. Você conhece muita gente ali. E para quem não, que no meu caso, eu não gosto muito de trabalhar em escritório fechado, apesar que eu tenho que fazer a parte administrativa da empresa. Mas eu sempre gostei dessa interação com o ser humano e tá movimentando o corpo, tá movimentando. Então isso me ajuda e me dá uma gratificação muito grande. Isso é muito importante, as pessoas entenderem que realmente assim, é uma profissão milenar, muito antiga, era passado segredo a segredo, era feito uma coisa de pai para filho, tanto é que você vem de uma geração. Eu não, eu tive que ser uma geração de mestre para discípulo mesmo ali, e mesmo assim você buscou crescer profissionalmente. Hoje eu fico muito feliz e falo orgulhosamente aqui o quanto o Hideo cresceu não só profissionalmente, performar fisicamente, postura você sempre teve. Isso daí sempre foi um elogio que eu fiz a você. Mas esse conhecimento, integrar essa parte da medicina chinesa, esse conhecimento do corpo, do todo, do organismo, dentro dos atendimentos, evolui cada vez mais. E eu fico muito orgulhoso de te receber aqui e ver o quanto você melhorou. Para mim, para o César, para Nagahashi, para todos, até as pessoas que te conheceram, com certeza, vendo hoje o Hideo falando, o quanto você agregou de conhecimento e aplicando isso daí na prática, né, Hideo? Só tem a deslanchar. E realmente é isso. Se você está assistindo a gente aqui agora, tem vontade de trabalhar, precisa só ter vontade. O restante a gente acaba ensinando, né, Hideo? Acho que essa experiência, essa prática, a gente não esconde. Até porque é uma população gigantesca. E terapia manual, o cara tem que pôr em prática, hein? Não adianta, o que eu mais vejo é gente que fez curso disso, fez curso daquilo, mas nunca fez a transição, né? Engavetou, né? Tá meio assim, em cima do certificado guardado. Aí você fala, cara, precisa atuar. De curso, mas não pegou Não adianta, terapia manual é prática, porque no livro você vai aprender de uma forma, mas na prática você vai entender vários corpos ali. Um alto, um baixo, um não sei o quê. Você lembra que na época do curso até, eu lembro que você comentou, a dificuldade era sua esposa, porque ela era flexível. E aí manipular uma pessoa flexível... Hiperflexível é difícil. Quem tem hipermobilidade, você acaba para encontrar a barreira fisiológica, o limite ali para manipular acaba sendo difícil. Acaba sendo, mas dá certo. E praticando realmente funciona. Sim. Hideo,
estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi enriquecedor ouvir o quanto você está integrando não só o corpo, mas a mente, a energia, não só dentro dos atendimentos, mas para você mesmo. Acho que isso é orgulho para mim e até para vendo o quanto você melhorou. Em breve eu quero até fazer uma visita lá para você lá. E quero também te receber lá na Garrache. Foi muito bom. Deixa pro pessoal aí o seu canal aí no Instagram, pro pessoal te seguir, te conhecer ainda mais. Bom, tá como Hideo_official em inglês. E a empresa é Muraoka Massoterapia. Eu tô meio paradão nas mídias sociais, mas eu vou... muito trabalho, né? Mas eu vou, esse ano, dar mais energia ali. Então, pessoal aí, conhecer a Muraoka aí, ó. Tem uma pessoa de excelente qualidade aí. As pessoas perguntam, quem que você indica profissional? Indico com certeza, os alunos meus, Hideo aí, que passou, estará em boas mãos. Esse foi mais um episódio do Corpo em Pauta. Um espaço onde o corpo é escutado, respeitado e compreendido. Se fez sentido para você, tudo que você escutou aqui, aciona o sininho ali, compartilha com um amigo. Isso vai ser primordial para o nosso crescimento e o crescimento e divulgação de toda essa energia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, cuide do corpo, ele fala o tempo todo.